Olá, aliançado, graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EbaeCast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Um lugar na mesa. A mesa sempre foi o lugar preferido de Jesus. É na mesa que as distâncias desaparecem, os corações se conectam e o amor se torna comunhão. Deus deu a você, pastora Luciana, um dom tão lindo, um dom de unir pessoas para cumprir um grande propósito. Como diz a palavra em Salmo 133:1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali, o Senhor ordena a bênção. E você tem sido a expressão viva dessa suavidade. Em um de seus testemunhos, que nos edificam aqui, anos atrás, essa mesa tinha poucos lugares, guardando um sonho que parecia grande demais para o começo. Houve um tempo de insistência, de portas fechadas e de lágrimas nos bastidores, mas você sabia que aquela semente daria frutos. Como um membro do Tirol, o nosso coração transborda de gratidão. Fomos a primeira terra a receber o seu cuidado. Aqui, na nossa casa, aprendemos a ser igreja, não pelas paredes, mas pelo seu coração disponível e sabedoria. Você nos ensina a olhar para o próximo com os olhos de Jesus. Somos a testemunha ocular de sua perseverança e crescimento e celebramos o privilégio de caminhar ao seu lado. Em nome de todas as mulheres aliançadas, queremos dizer que o seu testemunho nos inspira a frutificar. Você personifica a mulher de Provérbios 31:26. Abre a boca com sabedoria e a instrui da bondade que está na sua língua. Quanto conhecimento estamos adquirindo juntas através do seu livro, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Estamos aprendendo a compreender as 3 dimensões do amor feminino, ensinadas a equilibrar o amor próprio, o amor ao próximo e a nossa entrega total a Deus. Com sua leveza e firmeza, você cura corações feridos, desperta identidades adormecidas e nos ensina que o nosso lugar também é na mesa. Mas podemos e devemos servir servindo com excelência e dignidade. Em nome de todas as pastoras e líderes dos prédios, nós a honramos hoje. O seu pastoreio, mesmo um pouco distante, nos faz sentir perto. Suas palavras de encorajamento sustentam nossas mãos nos dias difíceis. Você não é apenas uma líder, você é uma cobertura espiritual segura e um referencial de fidelidade a Deus. Queremos te entregar um presente que materializa quem você é para nós. Algumas crianças e juniores pintaram telas individuais, telas soltas, que pareciam não ter ligação, mas inspirados pelo seu olhar, essas telas foram construídas e unimos cada uma delas. O resultado é o desenho vivo do seu chamado. Cada tela é a vida de uma criança, de uma mulher, de uma líder ou de um prédio que você alcançou. Sozinha eram apenas telas. Unidas por você, viraram um caminho que ornamenta a mesa da comunhão, onde todos que têm o privilégio de ter você por perto e ser pastoreado por você, serve com alegria. Lembramos de Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Que você não se esqueça que sua liderança estendeu a mesa de Deus para inúmeras famílias. Olhar para a sua trajetória é ver cumprimento vivo, de Isaías 54:2. Alarga o espaço da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Você tem fincado estacas para a eternidade. Você não apenas guarda um sonho, você abriu o espaço para a tenda, para que todos nós coubéssemos dela. Cada vida tocada, cada mesa estendida e cada coração costurado nessa jornada são pedras vivas que você está, dia após dia, construindo um legado de amor, fé, cuidado e serviço que vai tocar muitas gerações. Pastora Luciana, nós profetizamos sobre a sua vida que o Senhor renovará as suas forças como as águias e derramará sobre ti uma unção fresca e transbordante. Que sua saúde seja fortalecida e a sua casa seja blindada com paz e alegria. Declaramos que frutos do seu trabalho continuarão a crescer e que você
contemplará com os próprios olhos as maiores promessas de Deus se cumprindo na sua descendência e no seu ministério. Onde você colocar a planta dos seus pés, haverá expansão, milagres e avivamento. Feliz aniversário, pastora Luciana. Nós honramos a Deus por sua vida, te amamos, celebramos a sua vida, a sua entrega. Obrigado pelo seu eterno legado. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Aplauda mais forte a Jesus. Que bênção, né? Que coisa linda, tempo precioso. Louvamos a Deus pela vida da nossa pastora. Quem está feliz com a pastora aqui, levante a mão assim. Por essa mulher incrível, não é verdade? Que Deus tem colocado na nossa vida, especialmente na minha vida, como esposa. Eu queria trazer uma palavra, que me pediram para trazer uma palavra aqui nessa manhã, rapidamente, depois continuo aqui. Mas eu queria falar de uma mulher admirável na Bíblia e trazer para essa manhã, também para nós que estamos aqui, né, para as mulheres que estão aqui, para a igreja que está aqui, para a Lu, para todos nós, né, essa palavra de Deus, porque Deus tem levantado as mulheres, amém? Deus tem feito coisas incríveis na vida das mulheres, na vida da igreja, né, em cada uma. E nessa manhã nós reunimos aqui para celebrar um culto de gratidão a Deus pela vida da Lu, porque nós reconhecemos o que ela carrega da parte de Deus para nós, para a nossa vida, para o ministério, não é verdade? E nós celebramos aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Juízes, capítulo 4, né? Pega lá, por favor, Juízes, capítulo 4. Vamos juntos aqui. Nós estamos, né, diante do Senhor, como eu disse, para celebrar, né, essa grande obra que tem feito, não é verdade? O apóstolo Paulo, lembrando aqui das palavras dele, lá em Tessalonicenses, enquanto você encontra Juízes aí, o apóstolo Paulo diz o seguinte: reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, reconheça o trabalho, reconheça a unção, o que carrega, né, cada pessoa, e vocês vão reconhecer e vocês vão, né, honrar, né, tudo aquilo, porque Deus é assim. Deus é um Deus de gerações, levanta pessoas para conduzir a nossa vida, né, e a nossa jornada também. O apóstolo Paulo vai dizer isso, aquelas pessoas que faz, ele diz tudo que faz com amor, que dedica a vida com amor, que os corações possam transbordar de gratidão por aquilo que faz. Eu sei que entre nós, né, Deus sempre levanta pessoas, Deus sempre levanta líderes, né? E é bom ver esses líderes, essas pessoas fazendo com amor, com dedicação a obra de Deus, as coisas que o Senhor tem feito, o Senhor tem operado. Eu peguei essa mulher, Débora, o nome dela é Débora. Tem alguma Débora aqui nessa manhã? Débora foi uma mulher admirável, ela é uma mulher admirável na Bíblia, não é verdade? E a Bíblia conta a história dela, a gente aprende com ela. Olhando para a história de Débora, eu vejo, né, a vida da Lu também, vejo a vida de tantas pastoras, tantas mulheres, né, de Deus, que Deus tem levantado, porque Deus faz coisa extraordinária, né? Edifica a igreja. Juízes capítulo 4, verso 4, todos encontraram aí? Juízes 4 diz assim, ó: Débora, ela era profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha que coisa, é meio incomum aqui, não é verdade? Você está vendo aqui uma mulher nessa época à frente de uma batalha, uma mulher nessa época fazendo uma grande obra, sabe? Ela era uma mulher, estava à frente de uma grande batalha, e ela foi dotada de muitas qualidades especiais. Deus levantou Débora, e Débora estava na frente de uma guerra, de uma batalha, julgando Israel, fazendo uma grande obra, mostrando que Deus sempre levanta as mulheres, que Deus sempre vai levantar pessoas, né, para que a obra dele seja edificada. Débora, essa mulher estava à frente de um povo, né, como juiz, a palavra do Senhor vai dizer. Ela era profetisa, né, e ela ainda participava das questões militares também na nação de Israel. Então, uma mulher muito cheia de ousadia, de chamado de Deus, de coragem do Senhor, né? E eu lembro de um tempo que as igrejas não reconheciam as mulheres muito, né? O pastoreio então das mulheres e tudo, né? Era uma igreja bem assim
do homem na frente sempre. Mas Deus sempre tem chamado, Deus sempre tem levantado, e graças a Deus por esse tempo de revelação, que Deus tem dado à igreja pastoras, mulheres, cheias de autoridade, cheias de graça, cheias de sabedoria, para lidar não só a igreja, liderar, mas para liderar a família também, para liderar a casa, para liderar o seu pequeno rebanho. Isso é importante. Débora era uma mulher incomum, foi colocada nas mãos de Deus, ela se disponibilizou para ser usada pelo Senhor, e Deus usou de maneira poderosa, né? Então, quando alguém se coloca nas mãos do Senhor para ser usado pelo Senhor, Deus sempre vai fazer algo extraordinário. Rapidamente eu tirei aqui algumas lições da vida de Débora, que pode ser aplicado na minha vida, aplicado na sua vida, na vida da Lu e na vida de todos que estão aqui. A primeira coisa, que esta mulher era uma profetisa, essa mulher era uma juíza, a Bíblia vai dizer. O texto que eu li para você diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, como profetisa, Débora, ela recebia de Deus o que deveria ser anunciado. Ela tinha uma responsabilidade, porque o que é exercer esse papel profético? É você comunicar ao povo aquilo que está no coração de Deus, sabe? É muito importante você trazer essa palavra do Senhor, e Débora tinha essa função, Débora tinha essa responsabilidade. Em momento decisivo da nação de Israel, ela tinha uma palavra, ela tinha uma direção. E o que nós precisamos são pessoas que nos dê direção, não é verdade? Pessoas que você chega, você precisa de uma palavra do céu, e você tem a direção de Deus. Eu posso falar aqui como esposo que a Lu tem sido essa pessoa na nossa casa, na minha vida, e também eu sei, na vida da igreja também, sabe, sempre uma palavra de direção, uma palavra assertiva, uma palavra que vem do coração do Senhor. Então Deus, Ele continua levantando pessoas e dando essa direção, sabe? Nós não queremos ouvir talvez palavra do homem, mas palavra de Deus. O que é que Deus está pensando? Por isso que Débora tinha essa função. Nós também devemos pedir a Deus que nos ensine até a palavra certa para cada tipo de situação que nós encontramos na nossa vida. Cada momento da nossa vida, como é bom ter alguém com uma palavra de direção, não é verdade? A gente está perdido, a gente recebe direção, a gente recebe uma palavra que vai nos conduzir. A igreja é assim, a igreja é feita de pessoas assim, sabe? E na nossa casa também tem que ser assim. Quantas vezes eu, como esposo, né, como pastor, chego em casa com as questões, com as, né, situações da igreja, do ministério, eu falo assim: Lu, o que você acha disso? Lu, pensa uma coisa. Ela vem com aquela palavra de direção: por que você não faz assim? Por que não pode ser assim? Que tal dessa maneira? Então é muito bom você ter alguém que tem uma palavra de Deus para você, que tem uma palavra de direção para você. Isso é importante, porque a igreja vive debaixo da paternidade, a igreja vive dessa maneira. Foi Deus que estabeleceu a igreja assim. Eu lembro de Jacó, tenho falado muito sobre ele. Jacó um dia chamou José, estava abençoando seus filhos, e ele colocou a mão na cabeça de José e abençoou, liberou uma palavra em Gênesis 49, né, dizendo: você é ramo, que você é um ramo junto da fonte, e você vai prosperar. Os inimigos vão lançar seta em você, vai causar amargura em você, mas os seus ramos, eles vão transpor os muros. O Deus de Israel fortalecerá os seus braços, e você ficará forte para a batalha. Então ali tinha uma palavra, e você vê José em todo o tempo acertando. Ele termina dizendo: olha, José, você será destacado entre os irmãos, você será acima da média, viverá acima da média, porque você será diferenciado. Falamos sobre isso. Então ali está uma paternidade abençoando. Por que eu estou dizendo esse texto? Porque a igreja é feita de paternidade. Onde há paternidade bem resolvida, há assertividade, sabe? A gente vive o que o Senhor tem. Então a vida da igreja também é assim, não é verdade? E é bom ter alguém que você pode dizer: exerce a paternidade sobre mim, exerce a paternidade, porque é justamente essa condição de filho que a gente vive que nos dá autoridade para ser pais, sabe? Justamente essa condição de submeter a paternidade. E sabe, irmãos, isso é muito importante, porque
A gente sempre tem uma fala que qualquer pessoa pode dar conselho para a gente, mas destino só o pai, só a mãe pode dar para a gente, né? Então a igreja vive isso. Então quando nós celebramos hoje, nessa manhã, a gente está celebrando uma paternidade, a gente está celebrando tudo isso, né, que o Senhor tem estabelecido. Então é bom ter pessoas que em situações assim tem uma palavra de vida, tem uma palavra de direcionamento. Eu tenho certeza que quem já esteve aqui sentado pelo menos um pouco com a pastora Lu para pedir um conselho, alguma coisa assim, recebeu algum direcionamento da parte do Senhor, não é verdade? Então isso é muito bacana. Então às vezes não sabemos o que falar nem aconselhar, então peça a Deus sabedoria e direção. Débora era guiada por Deus e Deus sempre lhe dava a palavra certa para o momento certo. Porque tem momento na vida, irmão, não é só na igreja não, em todo momento lá na sua casa, não é? Que você não sabe o que falar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer agora? É com o filho, é com o marido, é com a situação, não é verdade? A gente não sabe o que falar, a gente quer falar a coisa certa, e às vezes falar de qualquer maneira não vai resolver. Mas Débora tinha intimidade com Deus, ela tinha uma palavra certa para o momento certo. Eu profetizo nessa manhã que Deus vai te dar sabedoria para você ter uma palavra certa para o momento certo da sua vida. Então, como juíza, Débora estava sempre tomando decisões importantes, e todas as decisões de Débora via a influência de Deus sobre a vida dela. Então era uma influência, era uma decisão que vinha do Senhor, tinha influência do Senhor. Então Débora tinha uma coisa que a gente precisa ter nesses dias, que é discernimento para julgar as questões, não é verdade? Importante na dependência do Senhor, é o que precisamos, discernimento para discernir, para decidir as coisas. Débora vinha ter Débora, a Bíblia vai dizer que Débora julgava a nação debaixo de uma palmeira, não é verdade? Eu fico imaginando na minha cabeça assim, uma fila enorme, todo mundo lá, Débora naquela cadeirinha dela sentada, e a pessoa vinha e falava: Débora, eu estou com essa questão, me conta aí, o que é que eu devo fazer? Ela, na direção de Deus, recebeu uma palavra, a pessoa saía de lá orientada e ela tomava as decisões. Que coisa linda, não é? Hoje talvez não é debaixo de uma cadeia, de uma palmeira, talvez é com o microfone, com a nossa atitude, com a nossa vida, com a nossa caminhada. Nós estamos precisando disso, de sabedoria para tomar decisão na vida, para conduzir a nossa vida, e isso envolve todas as áreas da nossa vida, não só a igreja, mas envolve o nosso casamento, criação dos nossos filhos, não é verdade? Hoje nós temos o privilégio, eu tenho um privilégio de ter a minha família servindo o Senhor, sabe? Os meus filhos temendo a Deus, amando a Jesus, e todo esse crédito é da Lu, sabe? É o trabalho do discernimento, do empenho em sabedoria, discernimento para criar os filhos, não é verdade? Essa semana passada o João fez aniversário, ele mandou uma cartinha. Lu gosta de carta, viu, gente? Então escreva a carta para Lu, ela gosta de uma cartinha, e se é aniversário em carta, todo mundo tem que escrever uma carta. E João fez um jornal, né, João? Escreveu, né, um jornal, entregou, falou: eu quero ler esse jornal do João. Falei: João, o tubo está chegando, eu quero um jornal também, tá? Porque é assim que funciona, na pressão. Então, mas uma coisa que ele colocou lá que eu achei bacana, posso citar aqui, ele disse: olha, o que marca a minha vida, mãe, você é chegar no quarto, te ver chorando na presença do Senhor, você colocar a música para a gente orar junto, para a gente buscar o Senhor. Então são memórias que estão na mente do João, que quando era pequeno, hoje não precisa mais pressionar, porque já vai para o quarto fazer o devocional dele. Então eu dizendo para você que sabedoria é tudo para a gente tocar na nossa vida. Se o meu casamento hoje está de pé, porque a sabedoria da Lu tem edificado o meu casamento, a nossa casa, a nossa família, a vida da igreja. Então a gente precisa desse tempo como Débora, me dê sabedoria, dê discernimento para tomar as decisões. Então Débora, a primeira coisa que eu aprendo com ela é que ela era profetisa e era juíza, né? Naquele tempo que eu disse para você, tão incomum, ela exercia esse papel. Quantas mulheres temos aqui nessa manhã? Eu profetizo, irmão, a sabedoria de Deus sobre a sua vida, sabedoria do alto para você discernir os tempos, né? As estações da sua casa, para você discernir as coisas lá, sabe? A vida, a gente passa por tantas mudanças e transformação, não é verdade? A gente vive fases diferentes na vida, né? A gente tem fase que a gente está solteiro, depois a gente casa, né? Aí só tem você e sua esposa, aí vem filhos, né? Os filhos nascem, filhos pequenos, depois esse menino vira junior, né? Depois vira adolescente. Irmão, cada fase
fase você tem que ter o dobro de sabedoria para discernir as coisas. É ou não é, gente? Aí vira jovem, né? Aí depois casa, depois você tem nora, vai ter genro, vai ter neto, e vai mudando, né? A vida da gente vai assim, e a questão toda é a gente saber dar a melhor resposta nas fases que nós estamos vivendo. Sabe, Débora tinha isso para as fases, sabe? Então a Bíblia diz que o justo, ele consegue discernir o tempo e o modo. Fala comigo, discernir o tempo e discernir o modo. Isso é importante para trazer saúde para todas as áreas da nossa vida, porque o que o Senhor quer é que seja saudável, que a nossa vida seja saudável, a igreja seja um ambiente saudável, né? Isso é importante. Então Débora, ela era profetisa, ela era juíza, ela estava naquele tempo incomum da frente de uma grande batalha. A segunda coisa que eu vejo em Débora é que Débora nos ensina que a vitória sempre vem depois de grandes batalhas. Para você ter vitória, primeiro você tem que enfrentar as batalhas. E é grandes batalhas que a gente enfrenta. No capítulo 4 que nós lemos, diz: Baraque é convocado para ir à guerra. Ele procura quem? Ele procura Débora. E diz para Débora o quê? Se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Baraque era o líder militar. Ele, convidado para ir para a guerra, ele vai procurar Débora. Débora, eu só vou para a guerra se você for. Ela era juíza, era profetisa, mas Baraque queria, né? Que fosse. Acho que ele pediu lá a Lapidote a permissão para que Débora fosse com ele e para a guerra. Coisa incomum uma mulher estar nesse campo de batalha. Mas Baraque, ele faz questão que Débora vá com ele ao campo de batalha. Sabe, querido, isso aqui é importante para nós, porque quando você está no campo de batalha, com alguém que está ao seu lado, com alguém que tem discernimento, com alguém que tem visão espiritual, com alguém que está conectado com Deus, vai trazer também estratégia para você, sabe? Nós estamos numa grande batalha. É o que eu sempre falei quando nós casamos aqui. Nós casamos no dia 4 de dezembro, né? No dia de 99, não é verdade? E eu disse: olha, vamos ficar juntos até que a morte separe. E quando nós casamos, já era pastor. No mesmo dia eu fui consagrado a pastor. Me casei, né? Fui consagrado pastor mais cedo, casei mais tarde. Então na mesma noite, viu, Cristian? Foi consagração pastoral e casamento. Então a Lu já entrou comigo na batalha. Eu falei: amor, nós estamos numa batalha. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu estou fora. Então que bom, a gente passou esses anos todos, 27 anos juntos na batalha, com discernimento, sabe? Eu sei que o papel do homem é estar na frente da batalha, tá ali, tá, né, jogando o peito, mas a mulher tá ali discernindo e ajudando. Sabe, amor, eu queria te agradecer porque você nunca recuou dessa batalha comigo, não é verdade? Estar junto ali é um presente do Senhor. E Baraque sabia da importância disso. Baraque e todos os homens de Israel sabiam que Deus estava com Débora. Por isso que ele disse: Débora, eu quero que você vá comigo para a batalha, porque eu sei que Deus está com você. Amém, querido? Quantos maridos aqui entendem que Deus está com a sua esposa? Levante a mão assim. Você entende que a boca, né, que a palavra de Deus sai da boca da sua esposa, não é verdade? Por isso que é importante a gente estar nessa caminhada juntos, sabe? Para edificar a casa do Senhor. Depois daquela grande luta, Deus deu uma grande vitória. E o capítulo 5, querido, Débora vai compor uma música de gratidão pela vitória recebida. Ela está grata, ela vai agradecer a Jesus pela essa grande vitória, porque Débora sabia o seguinte: primeiro vem a batalha, depois que vem o quê? A vitória. Uma coisa que Débora nos ensina é justamente isso, que a vitória vem depois das grandes batalhas. Sabe, irmãos, grandes batalhas, como foi dito aqui. A gente chegar até hoje no ministério, tudo é muita batalha que você enfrenta, né? A luta aqui que a Lu enfrentou no início do ministério, eu lembro da tenda, a gente, sabe, reconstruindo, começando, que batalha, cheia de temores, não é verdade? Hoje
A Lu pode celebrar algumas vitórias, né, no ministério dela, na vida dela, mas antes tiveram grandes batalhas enfrentadas, não é verdade? De trabalho, de dedicação para a edificação da obra, do casamento, da família. Então a gente aprende isso, que as batalhas vêm, mas se você perseverar, um dia você terá vitória em nome de Jesus. A gente precisa entender que primeiro vem as batalhas, vem as lutas. Primeiro a gente planta, para depois a gente colher, não é verdade? Primeiro a gente edifica, para depois a gente ter essa grande bênção na presença do Senhor. Então, Débora saber disso, ela vai compor. Então, olhando para a realidade da sua vida, talvez você agora não tenha motivo para você cantar, para você talvez fazer um cântico como Débora de vitória lá, porque você ainda está no campo de batalha, ainda está lutando. Na verdade, todos nós ainda estamos no campo de batalha. Todos nós ainda estamos lutando para poder perseverar, para chegar até o final. Todos nós ainda estamos lutando para poder terminar essa jornada, né? Nós estamos, mas a gente tem que lembrar que se a gente está lutando hoje, um dia Deus vai trazer vitória para a nossa vida. A gente pode ter momento de gratidão, como estamos aqui hoje, agradecendo a Jesus pelas bênçãos, pelo cuidado, pela direção, por tudo que o Senhor tem feito, mas antes nós precisamos perseverar. A gente precisa continuar. Nada é fácil, não é verdade? Você ser mulher não é fácil, você ser mãe, você ser esposa, ser líder na igreja, isso é muito difícil, é muita batalha, mas quando a gente persevera, Deus traz a vitória. Amém, querido? Deus traz a bênção na direção do Senhor. Deus traz discernimento. Agora eu fico pensando, imagina das nossas vidas se não fossem as mulheres que Deus coloca na nossa vida. Você está perto de um homem, diga para ele, se não fossem as mulheres, né? Diga, se está perto do seu marido, fala para ele, se não fosse eu na sua vida, meu irmão, você estava perdido, não é verdade? Estava ou não estava, gente? Pastor Anderson, se não fosse a pastora Regina, você estava perdido, meu filho. Estava, né? Está vendo? Está vendo que esse homem está bonitinho, bem vestido aí? Tudo é a esposa dele que fala para ele. Porque se não fosse essa mulher, está tudo avacalhado, irmão. Verdade ou mentira? É assim que funciona. Então a mulher é uma bênção de Deus, sabe? Né? É uma bênção do Senhor na nossa vida, na nossa casa, ela que dá o brilho. Eu falei aqui outro dia que na família, Deus representa, o pai representa Deus, a mãe representa o Espírito Santo e os irmãos representam Jesus, que é a irmandade. Então o pai, ele é Deus, o provedor, aquele que está ali, o sacerdote, o protetor, o provedor, esse é o pai. A mãe é o Espírito Santo que dá a liga, né? É a mãe que dá a liga na família, é a mãe que traz a beleza, né? É a mãe que convence, é a mãe que une filho com o pai, pai com a mãe. Já viu como é que é? A mãe é o Espírito Santo, ela que faz isso, é o papel da mãe, e o filho ali é Jesus ali na comunhão. Já viu, eu sinto muito esse exemplo, às vezes quando a mãe vai primeiro, o pai fica só com os filhos, viu como é que acontece? Os filhos todos dispersam, né? Geralmente é assim. Mas quando, né, o pai vai, a mãe fica, a mãe consegue juntar os meninos assim, igual a galinha dos seus pintinhos debaixo das asas, né? Protege ali. Por quê? Porque a mãe faz esse papel. Então é bom a nossa casa, a nossa família ter esse padrão de Deus, onde o homem está ali, o sacerdócio, a proteção, a provisão, o cuidado, a força. A mulher está ali unindo, o Espírito Santo convencendo, trazendo para perto, e os filhos vivendo em comunhão como Jesus. Esse é o padrão de Deus para nós. Isso que o Senhor quer para a nossa casa. Eu profetizo que na tua casa vai ser assim, em nome de Jesus. Porque Satanás, ele quer dissolver, ele quer separar. Satanás, ele quer fazer tanta coisa assim, mas Deus quer unir. Então a família é essa batalha, a gente tem que segurar, não é verdade? Ficar ali, porque eu digo que a vitória vem, mas precisa ter a batalha, tem a guerra, tem a edificação, né? Tem ali, essa é uma coisa que nós aprendemos claramente aqui, né, com a Débora. Então Deus está sempre à frente, né? Então nós temos que aprender. Romanos vai dizer, em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que cuidou de nós, por aquele que está protegendo. E a última coisa que eu aprendo com Débora aqui, com a vida dela, é que ela nos mostra que é um instrumento frágil, é usado por Deus para realizar grandes coisas. Débora nos mostra isso, que Deus vai usar, talvez, o instrumento frágil. Nessa época eu disse para você que as mulheres eram alvo de desprezo, era de preconceito masculino. Deus vai levantar uma mulher corajosa, uma mulher chamada, né, que eu disse para você, Débora, juíza. Foi um ato da graça divina de Deus. Ou seja, Deus está mostrando, eu uso sim um instrumento frágil.
frágil, para uma grande obra, para respostas poderosas da nação, para respostas poderosas que o Senhor tem para fazer. Sabe, Deus pode usar, sabe, querido, mulheres que Deus levanta, a Bíblia está cheia delas, né? Mulheres, talvez você está aqui e sente fraca, você que está aqui sentindo impotente diante de certos desafios que a vida coloca. Sabe, mas lembre-se que Deus fortalece e coloca em posição de honra, porque às vezes a mulher fala, eu não consigo, né? Sempre foi um atentado muito grande contra a vida das mulheres, agora mesmo, nunca aconteceu tanto feminicídio quanto tem acontecido agora. As mulheres têm sido mortas, não é verdade? De maneira assim, né, absurda, sabe, porque vem também dessa cultura talvez de um pouco de desprezo, de não acreditar. Vou dizendo para você que quando o instrumento, por mais frágil que seja, se coloca na mão de Deus, se conecta com Deus, Deus usa de maneira poderosa. Então você, minha irmã que está aqui, não sente fraca, não sente assim impotente diante do desafio da sua vida, não. Busca o Senhor. A resposta é você. Então busca Deus e se alinha o seu coração com o Senhor e diga, Senhor, eu vou buscar o Senhor cada vez mais. Eu lembro quando nós nos casamos, a Lu tinha 18 anos, não é verdade? E a gente assim, a Lu aqui na igreja, numa cidade tão jovem, e quando nós casamos, eu já fui ser pastor da igreja, e lembro que começou o G12 e tinha os discípulos, a gente lembra muito bem dessa fase, né? Tinha os discípulos, e aí tinha assim, a gente escolheu alguns casais para andar conosco, e os casais assim, tinha já esposa, pastora já mais experiente, mais na vida cristã. A gente reunia com aqueles casais, a Lu falava, amor, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, 18, 19 anos, eu com essas mulheres aqui, meu pai, que luta, que batalha, sabe, ainda conquistando o coração, ainda ali, aquele processo todo, né, muito dolorido, muito difícil, era uma grande batalha. Olha para você ver, talvez alguém tão novo, alguém tão frágil, alguém tão, talvez inexperiente naquele tempo, mas Deus usou de maneira poderosa para fazer e continuar fazendo uma grande obra. Então, se hoje nós temos um trabalho tão lindo no nosso Ministério Infanto Juvenil, se nós temos todo esse trabalho espalhado para onde a gente vai, para todo lugar, é porque Deus usou a pastora Lu para edificar essa obra linda, para honra e glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Então, eu sou tão grato, meu irmão. Ter uma pastora dessa no nosso ministério é uma honra, não é verdade? E eu que tenho que ter no ministério na minha casa, é dupla honra, não é verdade? Então, sou muito grato, de verdade. Eu falo aqui hoje não como esposo, estou falando como pastor da igreja, sabe? Como alguém que está conduzindo aqui nesse momento. Então, assim, é uma honra porque alguém que ama, alguém que está plantando uma semente, alguém que vê essa semente germinada, vê aqui, igual eu cheguei aqui 7 da manhã, as crianças aqui com sono, abrindo boca nesse frio, mas cantando aqui, adorando a Jesus, né? Os meninos, Arthurzinho na bateria, quebrando tudo ali, gente, aqui no teclado, o Henrique, todo mundo ministrando aqui, os meninos. Isso é maravilhoso, sabe o que diz? Nós estamos no caminho certo, que a nossa família toda está envolvida na obra de Deus. A sua casa, os seus filhos, isso não tem preço. Eu já fui de uma igreja assim, quando eu me converti, que a igreja não tinha abertura nem para as mulheres, nem para crianças, nem para ninguém, só tinha abertura para alguns, né? E essa igreja não vai, porque o desejo de Deus é que a igreja seja alcançada, sabe? Graças a Deus, não só pelo, mas todas as líderes, todas as pastoras aqui. Eu me encanto vendo os casais servindo juntos, as famílias servindo, porque quem chega vai dizer, é isso que eu quero para minha casa, eu quero a minha família servindo junto no ministério também. Então isso é maravilhoso, eu como pastor fico muito feliz e grato por todas as pastoras, por toda a liderança, por tudo que o Senhor tem feito através das mulheres dessa igreja. As mulheres desse ministério, elas são incríveis. Você pode aplaudir o Senhor pelas mulheres? Aplauda mais forte, isso é maravilhosa. Amém, gente? Eu não estou falando isso para fazer média não, tá tudo certo. Eu estou falando isso, é o sentimento do meu coração. Então, Deus vai usar. E concluindo aqui, se você for ver, examinar a palavra do Senhor, tem muitas mulheres admiráveis como Débora. Tem muitas mulheres admiráveis na palavra do Senhor. Por exemplo, poderia falar de Eva, de Agar, de Ruth, poderia falar de Ana, da Abigail, da Maria, da Isabel, da Luciana, da Thaís, da Hilda, né? É da Tamires, da Regiane, da Beth.
E eles, mulheres admiráveis, que o Senhor tem usado. E a pergunta que eu faço para você: qual o segredo dessas mulheres para tornar tão especiais assim? O que essas mulheres fizeram melhores? Talvez sejam melhores do que hoje? Não. Eram mulheres mais poderosas do que as mulheres de hoje? Não. Eram mulheres diferenciadas do que as mulheres de hoje? Não. Essas mulheres tinham algo que as mulheres de hoje também têm. Elas buscaram o Senhor, tiveram intimidade com Deus, buscaram a presença do Espírito Santo, e por causa disso elas foram usadas poderosamente pelo Senhor. Então nessa manhã eu quero dizer para você, minha irmã, se você buscar a Deus, se você mesmo talvez na imaturidade, talvez iniciando, contei algumas coisas que talvez no seu início do ministério você se sente tão, talvez impotente diante de grandes desafios, as pastoras, né? Sem tanto desafio, conduzir, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, se você tiver a presença de Deus com você, você vai ter discernimento para dar a melhor resposta na estação certa. Você vai ter discernimento da parte do Senhor, e Deus vai te honrar de maneira poderosa a cada dia. A gente não quer ouvir palavra que o mundo está falando, a gente quer ouvir o que Deus está falando. A gente quer ouvir do coração de uma liderança o que Deus. Agora, para uma liderança ter a palavra de Deus, tem que ter vida com Deus, tem que ter testemunho, tem que ter um devocional, a oração, buscar o Senhor, para a gente ouvir o que Deus está falando, para julgar o povo, para dar direção. Tem muita gente perdida, quantas famílias perdidas, quantas mulheres perdidas, e que chegam até você, que nessa manhã você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, assim como o Senhor usou Débora. Eu gosto dessa expressão, debaixo de uma palmeira julgando Israel, né? Ou seja, não precisava de estrutura, não precisava de muita coisa, porque quando a gente quer cumprir o propósito, não importa a geografia, o importante é o nosso coração. Quando a gente fala: Senhor, eis-me aqui, Deus vai usar, Deus vai direcionar, que seja aqui, que seja lá. A Lu nunca pediu para ser uma pastora, eu imagino, pelo menos nunca orou: Senhor, meus sonhos são uma pastora. Ela foi dando resposta, ela foi servindo o Senhor, e quando a gente vai servindo a Deus, dando resposta no serviço, Deus vai fazendo aquilo que Ele tem para fazer, e assim será com você. Eu não sei onde Deus quer te levar, eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida ainda, mas hoje se coloca como Débora na presença de Deus, coloca intimidade com o Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, dentro da sua fragilidade. Deus vai fazer coisas grandes e poderosas, não só na vida das mulheres, como também na vida dos homens que estão aqui. Você pode ficar de pé, eu posso orar por você. Deixa eu orar pela sua vida nessa manhã. Você vai continuar aqui, nós vamos orar pela Lu ainda. Amém. Nós vamos essa manhã agradecer a Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar, se você pode, porque Deus quer nos dar discernimento, Deus quer nos dar sabedoria, Deus quer nos dar graça, e Deus faz isso tão lindamente na vida das mulheres, não é? Todas as mulheres que estão aqui, elas têm muita sabedoria. Eu desfruto da sabedoria que Deus colocou na vida da minha esposa. Eu desfruto da graça, eu desfruto do discernimento que está no coração dela. Eu desfruto da sabedoria, do discernimento, da intimidade, sabe? Nos conselhos, nas conversas. Eu sei que você também que está aqui, você também desfruta disso. E se você não desfruta, você precisa desfrutar. A gente sempre fala que mulher tem um radar, mulher consegue captar, mulher consegue sentir, mulher carrega aquilo que o homem não carrega. E quando a gente entende isso sobre as esposas, a vida muda, o ministério muda. Você que está aqui nessa manhã, os erros que você já cometeu na vida, é porque você não ouviu a sua esposa. Toda vez que você ouve a sua esposa, você acerta. É impressionante. É ou não é, gente? É ou não é? É verdade? Compre um carro sem consultar a sua esposa para você ver. Você só vai ter dor de cabeça na vida. Ela não entende nada de carro, mas ela fala assim: estou sentindo que não é esse, corre. Porque até o negócio de estar sentindo que não é aquilo, que você não sabe de onde vem. E aí, mas a gente é crente, a gente sabe de onde está vindo, não é verdade? Não seja cabeça dura. Vamos desfrutar da unção que Deus coloca sobre elas. Deus colocou sobre Débora essa graça. Baraque diz: eu só vou para a guerra se você for comigo, porque você tem discernimento que eu não tenho, você carrega algo que eu não carrego, e se você for para a guerra comigo, eu vou desfrutar do que você carrega. Que coisa maravilhosa.
Ele poderia ter dito: ó, você é mulher juíza, você também não é minha esposa nada, eu vou pregar sozinho, vou mostrar para você que eu sei fazer as coisas, porque tem homem com a cabeça dura, eu não tenho, eu sei o que estou fazendo, deixa comigo. Ele não, ele falou: Débora, vai comigo. Ela foi, e quando voltou ela compôs um cântico de gratidão a Jesus, porque Débora nos ensina que a vitória vem depois da batalha. Permaneça batalhando, porque a vitória vem. Hoje a Lu desfruta de algumas vitórias, mas teve muita batalha até aqui. Esse culto nessa manhã é uma grande vitória, mas para chegar até aqui teve grandes batalhas. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Nós estamos gratos pela pastora que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor levantou a Lu. O Senhor colocou uma chama no coração dela. E o Senhor colocou discernimento, sabedoria, graça. Toda vez que ela abre a boca, ministra uma palavra, todos nós conseguimos ouvir o Senhor através da vida dela. Ela tem a graça que vem do Senhor. Nós reconhecemos a graça na vida dela. Por isso nessa manhã nós estamos celebrando mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ela. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as pastoras que o Senhor tem levantado. Obrigado por toda a liderança que o Senhor tem levantado. Obrigado porque através das mulheres, através das pastoras e das líderes da igreja, das irmãs da igreja, as crianças têm sido cuidadas, edificadas. As mulheres têm sido discipuladas. Muito obrigado. Nós te agradecemos nessa manhã por essa igreja que não é perfeita, mas uma igreja saudável. E uma igreja saudável celebra, sim. Por isso celebramos nessa manhã mais um ano de vida, porque somos saudáveis. Não é sobre o nome de alguém, é sobre honra que é merecida. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Continua abençoando as famílias, continua trazendo saúde, continua levantando mulheres sábias, mulheres com discernimento dentro dos lares, dentro das casas, nas nossas igrejas, em todos os lugares. Senhor, que as mulheres sejam conhecidas, porque a tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Meu Pai, dê sabedoria às mulheres, meu Deus, para edificar a sua casa, o lar, para ajudar os maridos, meu Deus, para ajudar os filhos, para dar destino aos seus filhos. Nós oramos nesta manhã, meu Pai, agradecendo ao Senhor, e declaro que nesta manhã todas as mulheres que estão aqui estão recebendo um presente, que é o discernimento e a sabedoria para dar a resposta certa no momento certo, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Eu oro dessa maneira e dessa maneira será, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém, querido.